Bom, boa noite, sejam bem-vindos. Ficamos muito felizes aqui com o quórum, sexta-feira, com esse atraso. Obrigada pela presença de todos. Espero que seja uma finalização de uma semana aí bem enriquecedora para todos vocês. Hoje é a nossa última aula do minicurso Violência Escolar, Causas, Consequências e Prevenção. E hoje o professor Antônio Mateus, que é doutor, sociólogo e pesquisador pela UFRB, vai falar sobre violência, juventude e segurança pública. Eu peço encarecidamente que todos mantenham seus microfones no mudo, enquanto ele estiver na exposição dele, e caso tenham qualquer questionamento para fazer sobre a aula, que mandem pelo chat. Muito obrigada mais uma vez, tenham uma boa aula. Obrigada, professor Antônio, a palavra está com o senhor. Olá, boa noite a todos e todas. É com muita satisfação que estamos aqui hoje, nessa noite de sexta-feira. Imaginem, né? Sexta-feira, 21 de outubro de 2022, né? Para dialogarmos sobre um tema, né? Que tem uma demanda urgente, que é a questão da violência na escola, causas e consequências. Nunca antes o debate sobre a escola, né? Fez parte do nosso cotidiano, fez parte de nossa vida. Eu já fui apresentado pela Gabriela Jardim, mas é importante acrescentar algumas coisas que marcam um pouco nessa trajetória e que me faz, né, me tornar um pesquisador no âmbito da escola. Eu sou sociólogo, sou urbanista também. Durante um período eu fiz pesquisas na Unesco. Essas pesquisas na Unesco, elas tinham como foco compreender, né, a violência em 40 escolas na capital baiana, em Salvador, tentando compreender como é que se instituía essa sociabilidade violenta, né, criminosa no âmbito dessas escolas. As múltiplas violências, né, a violência física, a violência simbólica, a violência contra o patrimônio e todas as outras violências que estão associadas a essa, né, e que montam quadros de criminalidade. Então, logo após essa experiência na Unesco, eu fui convidado pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos para fazer um comparativo, né, entre a experiência norte-americana, né, com a experiência brasileira. Por incrível que pareça, né, mesmo em países desenvolvidos, a violência na escola ela é algo marcante e está na pauta, né, mundial. O debate da violência na escola, ela se insere, né, como um assunto da agenda internacional, não apenas nos Estados Unidos, como também na Europa, sobretudo em Paris. Após essas duas experiências, na Unesco e no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, eu contribuí, eu acho que tem uns 10 anos isso, para a instalação do PRONASSE, né, que foi uma política do governo federal e associava as respectivas secretarias de segurança pública dos estados brasileiros com as respectivas secretarias de educação para tentar compreender, ou melhor, para fazer um trabalho conjunto, né, para lidar com a questão da violência na escola, né? Na Bahia se instituiu o Pacto pela Vida. Foi feito um esforço muito grande para se compreender esse fenômeno, para tentar lidar, se constituíam, né, as rondas escolares, as rondas, né, escolares que davam um certo suporte no acompanhamento desse fenômeno, porque a violência é um fenômeno, e a violência na escola é um fenômeno anticivilizatório, e mesmo com essas ações pontuais, a situação da violência e da criminalidade na escola só tem crescido, né? Na verdade, a violência ela transita na escola como um reflexo de outras circunstâncias, né? De outras circunstâncias sociais. E, para isso, é importante, antes de entrarmos no debate sobre segurança pública, é importante percebermos o sentido da escola e o sentido da família. Para isso, eu trago para a discussão um teórico clássico chamado Émile Durkheim,
O Émile Durkheim é um funcionalista e, entre os clássicos da sociologia, foi o primeiro a compreender as instituições. Para Émile Durkheim, a escola é a segunda instituição civilizatória, né, basilar. A primeira seria a família. O Durkheim enumera 4 instituições basilares: a família, a escola, o Estado e a igreja. Ele parte do pressuposto que nós, ao sairmos do ventre materno, ao chegarmos em nossas casas, para aqueles que têm o privilégio de ter casa, chegamos em um espaço de socialização. Logo cedo, 5, 6, 7 anos, a gente sai desse espaço de socialização, onde somos super protegidos pelo afeto da família, e chegamos em um outro universo, uma outra instituição, que é a escola. Então, essa segunda instituição socializadora, ela se constitui como um espaço de diferenças e de estranhamentos. Nesse primeiro momento, a identidade da criança sofre um impacto, porque o brinquedo não é só mais dele, A professora, ele tem que compartilhar com outros colegas. Aquela proteção familiar do pai e da mãe, dos brinquedos da casa, eles começam a ser ressignificados. Então, essa mudança de casa para a escola, na tenra idade, e para isso eu faço menção a Vygotsky, na formação social da mente, é importante para a formação, dos construtos humanos, e para a constituição da vida da criança e do adolescente. A questão é que a escola, ela guarda uma associação com um complexo geracional que não consegue se alterar, ou seja, os complexos geracionais no século XXI, eles se alteraram, eles mudaram. A criança e o adolescente de hoje é diferente de quando éramos criança. E isso é óbvio. Elas têm que ser diferentes mesmo. Ao advento da tecnologia, dos celulares, da hiperconectividade, que altera toda a neuroplasticidade cerebral. Então, aquela escola que o Major Cunha foi educado, que o Sargento Quadros foi educado, que a Camila Oliveira foi educada, ela, infelizmente, por mais excelência que fosse, ela não consegue mais educar essa nova geração. Porque essa nova geração ela já foi tentaculada por novos valores societais. E, associado a essa lógica de tentaculação, temos uma fragilização da autoridade familiar. A família ela é fragilizada, e com a fragilização da família, a fragilização da escola. As duas instituições que não conseguem dialogar, família e escola não conseguem dialogar, nem escola privada de classe média. Há uma competição. Raras exceções acontecem, mas há uma competição de valores, Nessa lógica, percebemos que a escola ela não conseguiu acompanhar o avanço da sociedade. E eu estou falando em escola em larga escala. Obviamente, quando vamos falar da escola pública da periferia das cidades brasileiras ou as escolas públicas da zona rural, elas vão ter especificidades. Quando eu estou falando da escola, da Adoc Lobo, dos Jardins de São Paulo, da Escola São Paulo, da Escola São Francisco, da Escola Bandeirantes, eu estou falando de um outro nicho da escola. Mas mesmo nessas escolas de rico, há situações de violência, de bullying, de drogas, e um conjunto de elementos que nos faz refletir. A escola não é uma instituição basilar, agenciadora da moral, da disciplina? Porque quando a gente vai olhar o clássico, o Émile Durkheim, ele diz lá, a escola deve agenciar a moral, os valores e a disciplina.
Só que quando chegamos na escola, a gente percebe que ela não consegue fazer isso. Nem a escola de rico, nem a escola de pobre. E a escola de pobre sofre mais porque é precarizada de tudo. Então, por que acontece isso? A Hannah Arendt, ela parte do pressuposto que essa crise na educação, ela está associada em uma lógica de crise de valores, que está associada com o complexo geracional. O complexo geracional é uma categoria do Karl Marx, que ele diz o seguinte: eu não posso tratar os meus filhos como eu fui tratado, porque o mundo é diferente, o mundo está sempre em mutação e é diferente. Só que a nossa classe média, ela tenta remediar as nossas ausências, dando celular, dando determinados objetos e símbolos de consumo para amenizar a falta, né? A falta do afeto, do carinho necessário, ou até mesmo a fragilidade das lógicas de autoridade. Então, primeiro ponto, a escola como agenciadora da moral, dos valores, a escola enquanto lugar de disciplina e de autoridade, ela se encontra em situação de fragilidade, assim como a família. Se ambas estão frágeis, elas não conseguem se legitimar enquanto instituições de eficiência formadora. A violência, ela insurge dessa falta de sentido. O que é que acontece? A geração sequestrada pela tecnologia, pelo metaverso, pelo mundo, pela cybercultura, ela não consegue chegar na escola às 7 horas e ficar até às 12 horas assistindo a aula tradicional de um professor. Mesmo que ele utilize quadros modernos, tecnologia de ponta, o iPad, não consegue. A nossa geração de crianças e adolescentes, ela é muito atávica, ela é muito movimentada. O celular, ele trabalha com interfaces que altera a nossa neuroplasticidade. Então, a escola começa a ser um tédio, né? E esse tédio abre espaço para o trânsito de determinadas situações adversas. Da fetichização do perigo, do vazio existencial. Quando falamos de escolas, meus queridos e queridas, obviamente, temos que diferenciar que escola eu estou falando. A escola que atende às áreas centrais da escola ou as escolas que atendem à periferia. Mesmo as escolas estando na mesma rede, ela tem especificidade. Se aquela escola tal se localiza próxima a uma boca de fumo, ela vai estar, obviamente, sitiada sob um estado de exceção. As regras vão ser dadas não pelo Estado de Direito. Se é uma escola que se localiza no centro da cidade, uma escola privada, ela vai ter uma outra lógica. Mas o que eu quero chegar, antes de partir para o debate das múltiplas violências da segurança pública, é que tanto esse projeto de escola privada como esse projeto de escola pública estão desumanizados. A privada, ela prepara o filho, classe média, para passar em medicina ou em direito ou no concurso público. A pública não consegue nem formar para instituir o quadro de mão de obra barata. Então, temos uma falência institucional. Muitas vezes, quando eu falo sobre esse assunto, isso foi fruto de minha tese de doutorado, as pessoas falam que eu sou distópico, que eu sou niilista, que eu sou negativo. Não, não é isso. Não é isso. É constatação. Você entra em uma sala de segunda série, terceira série do ensino médio, Luísa, e você pergunta qual é o seu projeto de vida, meu filho? Não tem projeto de vida. Você pergunta para seu sobrinho, seu filho, e aí você vai fazer o quê? Não tem projeto, não sabe o que quer ainda da vida. Então, no vazio da existência, no vazio do sentido, você tem um conjunto de atravessamentos. E aí, nesse momento que estamos vivenciando, da geração artificial, da geração da internet,
da geração superficial, né? Na geração superficial, nós temos uma mudança na neuroplasticidade. Então, o jovem e o adolescente, independente da classe social, obviamente os mais pobres, eles são levados, né, a situações de risco maior, eles buscam animar o tédio da vida a partir de comportamentos perigosos. Experimento de drogas, o desejo de ter uma arma, início de bebidas muito cedo, álcool muito cedo, acesso à pornografia em celular muito cedo. Inclusive, eu estou fazendo uma pesquisa agora que nunca antes, Gabriela, se teve uma educação pornográfica nociva à família brasileira como se tem hoje. Você pega o celular, bota no Google, você encontra o que você quiser. É uma pornografia de todos os tipos. E isso vai entrando como um dispositivo de introjeção no adolescente e no jovem. Então, isso tudo que eu falei até esse dado momento foi para vocês compreenderem um processo de falência nessas instituições. O Estado não consegue operar. O Estado não consegue operar porque a estrutura, a base, a família e a escola se fragilizam. Mesmo com as rondas policiais, a gente percebe que ela minimiza. Mas quando a ronda acaba de sair, uma semana depois, outro fato acontece. Primeiro momento, eu tentei problematizar e conceituar a escola, a família e a institucionalidade falida dessa instituição. Segundo momento, o que é violência na escola? O que é violência na escola? Será que a gente está confundindo rebeldia, indisciplina com violência? Será que a gente está confundindo indisciplina na escola com infração? Por que o professor, o coordenador pedagógico, tem que ligar para a polícia para resolver os problemas? Será que houve uma perda de autoridade? O que é que está acontecendo? Né? O que é que está acontecendo? Então, observem o que as pesquisas têm revelado. Como a escola não consegue se legitimar em seu projeto de inserção no mercado de trabalho, ela se mostra frágil, não só na constituição do projeto de vida, como na constituição de metodologias ativas, animadoras da vida. Associado a isso, toda a lógica de cooptação do tráfico de drogas que está ali próximo. E quais são essas violências? As violências são múltiplas. É a violência física, é a violência psicológica, é a violência patrimonial, é a violência emocional, é o bullying, é a violência psicológica que tem ampliado o índice de suicídio, de adoecimentos nas escolas. A automutilação virou moda nas escolas. Crianças se automutilando, crianças com sintomas de depressão, violações diversas, depredação. Então, observe que nesse cenário de distopia, as causas estão associadas a esse momento que se institui em uma sociedade, né, de falta de projeto. E essa falta de projeto está associado às instâncias bases. Não venha me dizer que a falência da escola é algo de agora, é algo de 10 anos para cá. Não. Desde os anos 90 que essa escola está afundando e a gente acha que não está e está.
Precarização, aluno concluindo o ensino médio sem saber resolver uma equação. Você pede para fazer uma redação, não sabe. E aí acaba sendo o trânsito da violência. Um novo advento que eu tenho percebido, por conta de um episódio que aconteceu com uma filha de uma amiga minha em São Paulo, não se deve contar narrativas de suicídio, mas como eu não vou dizer o nome, eu vou fazer uma rápida alegoria. O menino tinha 18 anos, ele morava em uma periferia, em um bairro periférico de São Paulo, passou em uma escola tradicional, em um ensino superior, em uma faculdade tradicional, que é a Mackenzie, e foi estudar. Quando chegou lá, ele era gordo, começou a sofrer bullying, ele estava fazendo curso de administração. 30 dias depois, ele se jogou de uma ponte. Obviamente, o suicídio dele não foi levado pelo bullying, mas o gatilho que fez ele cometer o ato foi o bullying. A questão é, o que leva esses jovens não saber lidar com a diferença? Porque o suicídio também é um elemento de violência. Também é um indicativo de que a escola acaba sendo um lugar de incivilidades. O Charlot, que é um teórico francês, ele fala que há 3 tipos de violência. A violência da escola, na escola e para a escola. A violência da escola faz parte daquele convívio entre diferentes. Um colega que não gosta do outro, empurrou a carteira, pegou no outro, aí começou aquela briga, coisa de adolescente, ok, da escola. Aí, a violência à escola está associada à depredação. A violência para a escola é quando o tráfico e os grupos organizados de crime começam a perceber que a escola é um lugar propício para repasses e para o aliciamento de jovens em situação de vulnerabilidade. Então, quando estamos falando de escola, estamos falando de algo muito importante para a sociedade brasileira e que, nos últimos anos, entrou em uma situação de distopia, de banalização, de banalização. Por mais que se faça políticas, por mais que se amplie a relação da segurança pública na escola, há casos reincidentes. Voltando ao caso que vocês sempre escutam na mídia, desses massacres que acontecem na escola, tipo o caso de Suzano, que eles se inspiram em modelos norte-americanos de violência, eles se inspiram em jogos de celulares. Quando você vai analisar a mente criminosa desses jovens e adolescentes que cometem esses crimes, são jovens que foram vítimas de abusos e de bullying. Então, o que é que eu tenho percebido hoje? Eu tenho percebido que nós, professores, não estamos preparados, teoricamente, psicologicamente, para lidar com essas demandas da escola, para lidar com essa crise da escola. E acabamos por ficar em situação de incerteza e de medo na escola. A gente acaba ficando, digamos assim, em situação de ameaça. Quando a família é chamada para dialogar, não consegue se estabelecer uma relação horizontal de sentar na mesa e desenvolver um diálogo. Um joga a culpa para o outro. E a mudança que está tendo nessa crise de autoridade é que a escola, em um processo de falência, ela acaba por transformar
ações de indisciplina em atos de infração. Aqui na Bahia, eu desenvolvi um trabalho com a delegada Claudenice Maio, na DAI, Delegacia de Adolescente Infrator, no qual ela recebia um monte de boletins de ocorrência de famílias, né, e chamados, né, a ronda que servia a delegacia dela, chamados para ir para a escola resolver coisas que faziam parte do cotidiano da escola. Ou seja, o menino quebrou a vidraça, chama a ronda. O menino quebrou a carteira, chama a ronda. Aí você percebe que cria uma situação de subutilização da força policial, deslegitimação e banalização da força de segurança. Então, a violência na escola é reflexo de um processo histórico diluidor dessa instituição. Até porque nós, brasileiros, temos em nossa gênese de colonização a violência. Somos fruto de um processo colonizador baseado na exploração e na violência. O solo das plantações de cana foram adubados com o sangue da população negra. As indígenas eram estupradas pelo português. Então, observe que a violência ela sempre esteve presente. Só que não se esperava que as instituições sacralizadas no âmbito de respeito, de autoridade e de legitimidade fosse chegar onde está. A situação que está hoje é de medo. Você chega em uma escola, a escola parece um Carandiru, grades, escolas abafadas, maltratadas. O poder público pinta esse ano, no outro ano já precisa pintar de novo. Né? Então, isso tudo mostra a escola como um espaço desumanizado. Então, é necessário se pensar, sim, em políticas públicas que mudem o cenário dessas escolas. Agora, se você me perguntar assim, como? Eu não vou saber te dar receita. Porque isso a gente só consegue constituir a partir de equipes interdisciplinares. Equipes interdisciplinares que associem polícia, equipe pedagógica, psicólogos, sociólogos, professores, pais de família. Uma pessoa, um profissional, uma instituição só não consegue resolver o que está acontecendo nas escolas brasileiras. Então, meus queridos, eu vou finalizar esse primeiro momento. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico aberto para responder. É incrível que eu me atrasei justamente porque eu fiquei me batendo aqui no Zoom, porque o meu computador não tinha Zoom. Aí eu me atrasei um pouco. Mas eu estava preparado desde as 6h40, 45. Professor, excelente sua exposição. Eu vi aqui alguns comentários dos nossos participantes, todos concordando. É uma tristeza ouvir isso, mas é a pura realidade. Infelizmente, eu não sou mãe, mas já fui aluna e me lembro de ter não passado, mas eu presenciei algumas situações, mas que na minha época não existia o termo bullying. Então, eram situações ali veladas em que ocorriam, aí tem essa questão dessa contrariedade, né, da família, muitas das vezes empurrar a responsabilidade para a escola de educar seus filhos, ou a escola também aguardar que aquela criança ou adolescente venha moldada de casa. Eu vou fazer o seguinte, em todos os dias nós abrimos aqui as perguntas pelo chat. Eu vou manter aqui, caso tenha algum questionamento que encaminhe pelo chat, mas se caso alguém quiser expor alguma situação, eu vou abrir 3 vagas, para a gente não se alongar tanto. Caso alguém tenha interesse de abrir o microfone, levanta a mão aqui no Reactions, no rodapé do Zoom, que eu vou abrir 3 vagas para perguntas feitas oralmente. Primeiramente, o Major Cunha. Por favor, fique à vontade e abra seu microfone para expor.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, professor, doutor. Excelente explanação do senhor. E eu gostaria de acrescentar, assim, que a gente está lidando, pós-pandemia, né? A gente está lidando com casos atípicos. E hoje ele começa, tanto disso que o senhor falou, com relação à família, né? Que não quer assumir o papel dela e joga para a escola. Utiliza-se a escola como um depósito e Isso. não como um ambiente de ensino-aprendizagem, né? E esquece que a educação vem de casa e a escola é um complemento tendo ensino-aprendizagem. E, de outro modo, o que está acontecendo é que também, não só o corpo discente, que são os alunos, pede socorro hoje, mas o corpo docente também. As visitas nossas às escolas, a gente percebe que o professor está perdendo a autoridade, ele esqueceu da autoridade que ele tem em sala de aula. E eu não digo aquela autoridade para poder reprimir, oprimir o aluno. É aquela autoridade que eu digo que é conquistada e não imposta, sabe? E aí a gente emenda no assunto com relação ao bullying. Porque o bullying, quem que é o primeiro interventor ali que ele poderia identificar uma situação de bullying? É o professor. Então ele tem aquela missão de poder identificar e verificar aquele aluno que está cometendo bullying, ele cessar aquela ação, seja usando a autoridade dele, mudando ele de lugar, e seja observando até uma mudança de comportamento do aluno. Porque quando ele começa a mudar de comportamento, já há indícios de alguma situação de atenção e grave que possa acontecer. Tanto que venha de casa ou do aluno querendo chamar a atenção, de certa forma. Por exemplo, acontece um fato em casa, o aluno quer chamar a atenção do pai e da mãe na escola, porque o pai e a mãe não dão atenção em casa, né? E, de outro modo, tem aquele aluno também que ele se envolve com questões de facções, de gangues. E aí começa, são dois tipos de violência, né? Aquela violência que vem do domicílio e, de outra forma, aquela violência que o aluno ele constitui amizades ruins e essas amizades começam a levá-lo para o mau caminho. Então, cabe a nós, né? A escola, ela tem que agir em conjunto. É o que eu digo quando eu visito as escolas e a gente reúne o pessoal para conversar. Nós não estamos numa época mais do professor chegar e dar aula e dar um tchau e ir embora. Ele tem uma missão muito importante ali, que é identificar essas situações, e eles nos perguntam às vezes, mas eu preciso abordar, eu tenho medo dele riscar meu carro. Não, ele não precisa disso. Ele precisa identificar e passar para a coordenação da escola ou para a direção da escola e reunir, se não puder, chama a Secretaria de Educação e pede ajuda. A gente forma uma reunião de pessoas, né, a gente chama uma rede de apoio, para poder auxiliar nesses casos, porque tem casos que o aluno está pedindo resgate, e tem casos que ele realmente é infrator da lei, a gente precisa tratar de outra forma, né? Então, essa é a minha sugestão para a gente estar mais atento, os colegas que estão nos assistindo, e trocar experiências, né, aqui. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Obrigada, Major Cunha. Mais Ô, alguém que Gabriela, gostaria? não tem como colocar todos na tela, não, para eu ver todos, não? Tem, desde que eles abram a câmera, porque está em formato galeria, o Major Cunha e o Sargento Quadro são os que abriram câmera. Fiquem à Ah, vontade para abrir câmera, hoje é sexta-feira, a gente vai puxar para informalidade. entendi. Ó, o Certo. pessoal está abrindo. Fiquem à vontade. Eu queria também fazer uma observação. Eu penso que cada vez mais esse acesso, às vezes o excesso de acesso não é tão bom, mas neste caso, com essas pautas, por exemplo, de alunos com déficit de atenção, alunos com TDAH, são questões que antigamente nós não ouvíamos falar. E hoje, cada vez mais, nós sabendo que isso existe, que tem tratamento, tem cura, que pessoas próximas a gente podem ter isso e outras questões, e aí os pais, professores e etc., percebendo isso, sabendo como conduzir, muitas vezes trazendo isso para a sala de aula, faz também com que os próprios alunos passem a respeitar. Porque quando isso é um fator desconhecido, existe a chacota, existe toda aquela relação que a gente está cansado de saber que existe. Mas com tanta informação hoje em dia, e muitas vezes a gente não sabia que isso existia no passado,
Talvez tende a estar um caminho aí para não solucionar, mas para amenizar, né? Mas é um tema um tanto quanto atual, mas não é de hoje que isso ocorre. Então, realmente é educação. A gente está aqui nessa noite de sexta-feira, aprendendo um pouco mais, reverberando entre os pares, comentando o que existe, e assim a gente vai caminhando. Mais alguém, gente, queria falar alguma coisa? Por gentileza, fiquem à vontade. Acho que não, professor, é com o senhor. Abram a câmara, gente. Sexta-feira à noite, ou o pessoal tá na farra, ou tá já deitado. Talvez seja isso. As pessoas aí são de onde? Goiás, Brasília? Professor, nós mandamos a divulgação para o Brasil inteiro. Então, tem um pouquinho aqui de cada canto. Então é isso. Eu me preocupo muito com a situação das escolas hoje. E não sei se vocês têm alcançado a percepção desse novo fenômeno que aparece nas escolas, mas é bastante estarrecedor, que é a automutilação. A automutilação, ela é epidêmica, né? Então, você percebe que os adolescentes eles estão indo para a escola e um vê o outro se cortar no banheiro e começa a se cortar no banheiro. Aqui na Bahia está tendo uma epidemia e não temos corpo técnico de psicólogos e psiquiatras para resolver isso. O professor não sabe lidar com essa situação. Então, além da ronda policial, agora vai ter que ter SAMU nas escolas, né, para dar conta dessas questões. Então, o que eu penso em relação a essa situação não é a escola em si que é violenta, mas é o modelo que se institui e o reflexo que essa sociedade desigual, né, atravessa por ela. A escola é o tempo todo atravessada por questões de desigualdade social, né, de violências diversas, né, de agressões múltiplas. E isso leva a esse desencantamento. O número de evasão tem crescido em todo o país. A escola, hoje, ela passa por um momento de distopia. Muitos jovens, sobretudo esses que estão em desencanto, eles falam, para que estudar? Eu posso trabalhar. Eles fazem um cálculo do tempo que eles passam na escola. Então, o momento que estamos é de validar a importância da escola, de validar a importância, né, do aprender a aprender. E como o Major Cunha disse, essa lógica do adoecimento, essa lógica do medo e as múltiplas violências atacam não apenas a comunidade escolar de educandos, mas toda a comunidade, os professores, os diretores. E tudo isso está associado à falta de projeto, à falta de políticas públicas que animem a vida e dê o sentido da existência. E a existência só se institui com um projeto. Porque você só consegue se interessar ou desejar algo quando você parte do pressuposto que você fala, olha, eu vou aprender isso para aplicar. Isso é Anísio Teixeira. Né? Você diz assim, olha, eu vou estudar história porque eu vou aplicar isso futuramente. Eu vou aprender esse cálculo na matemática porque eu vou aplicar isso futuramente. Então, houve aqui na Bahia a mudança de algumas escolas, né, para escolas militares, que eu achei uma iniciativa muito positiva. Há também escolas que estão na perspectiva de escola integral, né? Em um turno estuda, em outro turno aprende a fazer alguma função, algum trabalho, né? Trabalhar com madeira, ou corte e costura, ou soldar, ou, enfim. Mas é muito precário ainda, é muito incipiente ainda. Há pouco investimento se refere a isso.
Então, é isso. Eu acho que nesse diálogo inicial que eu queria travar com vocês era essa provocação para pensar os nossos limites e alcances. E quando pensarmos a escola, nunca pensarmos a escola sozinha. A escola está intrigada, né, com essa relação falha com a família, com essa relação falha com o Estado. Então, é importante montar esse diagrama para se compreender, né? A Ronda Escola ela tem feito um bom trabalho, mas não digamos assim, não é coerente, não é prudente. Todo dia a polícia está na escola. Primeiro porque é um desgaste da imagem, é um desgaste da representação. A questão é evitar que a polícia seja chamada com ações efetivas, né? Então, é isso. Eu parto do pressuposto que, para mudar essa realidade, é importante, realmente, perceber o modelo de ensino que está sendo realizado, pensar em políticas públicas atuantes, buscar novos sonhos, novas utopias, né? Novas formas de esperançar e pensar no modelo da família que o Brasil está instituindo. Então, seria isso, meus queridos. Sexta-feira a gente fica meio cansado, eu não vou me alongar mais. Em uma próxima oportunidade, a gente pode estar discutindo. Eu vou estar, no dia 4, participando aqui na Secretaria de Segurança Pública da Bahia de um debate sobre cidades racistas. Deixa eu ver o título do trabalho. O pessoal me contratou lá no DBZero, que é onde funciona a Polícia Militar aqui, a corporação. Racismo espacial e incursão policial. Racismo espacial e incursão policial. Tem uma professora que fez uma pergunta aí. Eu estava no mudo. Deixa eu só verificar. Bom, é da Camila. Obrigada, Camila, pela sua participação. Minha pergunta é: até quando vamos continuar trancando alunos entre quatro paredes, enfileirados, olhando um para a nuca do outro em silêncio, quietos? Até uma aula em círculo ou fora da sala de aula já recebe reação negativa da direção da escola. Parece que tudo que dá mais voz aos estudantes e um modelo participativo e mais dinâmico é considerado bagunça e não aula de verdade. Excelente. Professor, por favor. Excelente, e é a didatização daquilo que eu falei, do modelo. O modelo que fomos educados, que nossos pais foram educados, de disciplinar, vigiar e punir de Michel Foucault, não se adequa mais. Muito chato esse negócio de fileiras, de cadeiras e olhando para a nuca. E qualquer mudança na escola gera essa situação de clamor, de ordem. Major Cunha, por favor, pode ficar à vontade. Eu estou observando a pergunta, o questionamento da nossa amiga Camila aqui. Eu gostaria de acrescentar o seguinte: em parte eu concordo, mas eu tenho uma situação a colocar. É importante isso, né, inovar nas aulas, sejam tirar o aluno de sala de aula, colocar no pátio, aulas práticas, tipo de biologia, das ciências biológicas, colocar lá, vai fazer a parte prática. Porém, eu vou dar um exemplo na disciplina de educação física. Nós tivemos um fato aqui na cidade que uma aluna foi para a atividade de educação física. A professora é uma excelente professora, só que ela descuidou um pouco, e o resultado disso é o quê? A aluna pulou um pouco, extrapolou um pouco a atividade que era normal fazer, e ela terminou lesionando o pescoço. Na atividade de educação física, ela foi fazer uma atividade fora do que estava programado para a aula, entendeu? Então, assim, de certa forma, tem que ser monitorada a turma. Não é deixar a turma livre totalmente, porque aí a gente entra num ciclo vicioso. E a gente precisa o seguinte: dar liberdade, porém monitorada, porque o aluno ele ainda está em formação. Então, essa formação tem que ter ali o pastor daquelas ovelhas para poder falar assim: ó, você pode fazer à vontade, mas isso aqui não pode.
né? Igual aconteceu esse fato, a aluna foi parar no hospital, nós tivemos um desgaste, né? Porque os pais vieram, quer dizer, eles confiam na escola, né? A escola é tutor do aluno enquanto o pai está longe, né? E então eu coloco esse alerta para todas as pessoas, os gestores de escola, tá conversando com a sua equipe, qualquer atividade que for fazer fora de sala de aula, inclusive em laboratório, nós tivemos um evento que houve uma explosão no laboratório e atingiu alguns alunos, uma aluna, que lesionou boa parte do corpo dela, com queimadura. Então, tudo isso tem que ter liberdade, porém, monitorada, porque o aluno ainda está em formação, então, certas coisas ele não está apto a conduzir aquilo. Essa é a minha sugestão. Excelente. Eu acho que o Sargento Quadros tinha... Não, Sargento Carlos tinha levantado a mão. Por favor, fica à vontade. Bom, boa noite, né? Eu sou o Sargento Carlos, sou de Rondonópolis, aqui no Mato Grosso. E eu estou à frente de um trabalho aqui, né, na coordenadoria de rede, onde a gente trabalha em parceria com as escolas. E o que eu tenho visto, né, nas minhas visitas nas escolas? Muitas escolas estão perdidas porque elas não cumprem o seu próprio regimento, né? Eu até fiz um comentário antes aí. Ela não cumpre o seu próprio regimento e muitas vezes deixa algumas coisas, né, a desejar. E muitas vezes pensa em punir o aluno, só que a unidade de ensino não foi feita para punição do aluno, mas trazer os pais desses alunos para próximo da unidade e responsabilizá-los naquilo que eles devem ser responsabilizados, né? Questão de faltas, a gente sabe, né, o próprio ECA deixa bem claro, 3 faltas consecutivas, 5 faltas alternadas, já tem que ser acionado o conselho tutelar, e a gente vê que eles não têm esse devido procedimento de chamar as instituições responsáveis, né, e os parceiros da rede, porque como está lá na própria Constituição, né, a educação não é só dever do Estado através da escola, mas a responsabilidade de todos, né, e tem lá no próprio ECA, deixa bem claro no artigo 22, sobre como trazer esses pais, né, que é responsabilidade deles, né, tá visitando a escola, né, e nas reuniões falar, pai, o senhor deve vir na escola, assinar a ata aqui de presença, vem pegar uma informação com o teu filho, busca essas, né, as informações que é referente ao seu filho, porque o filho é teu. A escola está aqui para contribuir com a educação dele, mas a questão de valores, tudo vem de casa. Então, é isso que tem que deixar. Se for o caso, às vezes acho que é perca de tempo. É interessantíssimo, né? Que eu dou orientação para as escolas, para que eles possam montar curso de pais, ou seja, está vindo pai pelo menos uma vez no mês, né, na instituição de ensino para participar de palestra. Pode chamar a promotora, né, da vara da infância, a juíza da vara da infância também, seja a promotora da infância ou a juíza, para dar orientações, chama o pessoal do conselho, chama o pessoal da OAB, chama todo mundo, a responsabilidade é de todos, ou seja, todo mundo da sociedade tem que participar, né? E não precisa ir todo mundo da escola para participar daquele evento, às vezes hoje vai o diretor, amanhã vai a coordenadora, amanhã vai outro professor, né? Mas todo encontro tem, então isso tem que ser uma coisa que eles devem colocar dentro do regimento. Eles reclamam muito, mas o profissional que está lá em sala de aula, ele esquece que ele está ali na função pública, principalmente dentro das escolas públicas, né? Ele está revestido de quê? De poder. E esse poder, eles têm que demonstrar, até para que as crianças vejam aquele exemplo, eu também quero ser professor. Mas, às vezes, a gente vê o profissional deixando a criança, matando o sonho da criança. Quando a criança fala, não quero ser professor, moço, vai morrer de fome, ou seja, ele acaba matando o sonho da criança. A gente vê isso em algumas instituições, e isso tem que ser melhorado. Vou só fazer uma ressalva um pouquinho. Vamos lembrar lá nos anos 90, né? Como disse o nosso, né, palestrante aí, lá nos anos 90 que o trem começou. A gente lembra que naquela época nós tínhamos o livro amarelo, tinha o livro vermelho e o livro negro. Quem que era o livro negro? Só assinava o livro negro aqueles pais que eram encaminhados para a promotoria, que às vezes no final de semana tinha que ir lá na escola pintar, porque não era o aluno que era punido, era o pai por não ter sido responsável com a conduta do filho dele, não ter ensinado as boas maneiras, que é previsto no Código Civil, né? Se a gente for lá na questão do artigo 1634 do Código Civil, fala lá sobre todas as responsabilidades de um pai, né? Inclusive no inciso 9, onde deixa bem claro que é obrigação do pai exigir
obediência, respeito e serviço próprio à idade e condições. Ou seja, se o aluno não respeita o pai e a mãe em casa, vai respeitar a professora em sala de aula? Né? Então, é a realidade. O que eles não se preocupam? Que é esse aluno que será o profissional de amanhã, que será o policial, que será o advogado, que será, né, um médico, que é uma pessoa irresponsável que vai atender a gente também com falta de responsabilidade, de qualquer jeito. Então, né, são gerações e gerações e cada vez fica mais difícil de se trabalhar isso. Essa é a colocação que eu gostaria de deixar aqui. Olha, Sargento Carlos, eu concordo contigo, mas eu chamei a atenção para uma questão aqui que eu acho que vocês não entenderam direito, eu vou repetir. É porque eu estou olhando para um lado e para o outro aqui, porque eu estou procurando um livro que eu iria indicar para vocês. Esse livro é muito importante, sobretudo para quem é pai, mãe. É esse aqui, do Nicholas Carr. Olha só, esse livro, pode pedir pela internet, esse livro me surpreendeu. Olha, tem esse livro aqui e tem esse livro aqui do Bauman, Danos Colaterais. Danos Colaterais. E esse aqui do Nicholas Carr. Esse livro do Nicholas Carr, e para não falar desse aqui, ó, O Mundo Pós-Pandemia. Eu nem quero falar do mundo pós-pandemia, porque aí o negócio aí já começa a ficar pior. Olha só, o complexo geracional é o seguinte. Ó, nós que nascemos, por exemplo, quem nasceu nos anos 60, 70, ele estava associado a um código de valores, de moral, em uma sociedade em que os valores, né, a moral, os dispositivos, o modo de produção econômico, a tecnologia, né, o conceito de família, o conceito de respeito era um. Hoje, no século XXI, quem nasce nos anos 80 já sofre o impacto. Nos anos 90, outro. Nos primeiros anos do século XXI, 2000, esses adolescentes, eles já estão capturados em seus cérebros por uma neuroplasticidade cerebral. É como se fosse um condicionamento. Sabe aquela coisa? Nós sofremos um pouco desse condicionamento. Por exemplo, quando você sai de casa, você não consegue sair sem seu celular. Muitos de vocês aqui não conseguem sair do seu celular, não conseguem tirar o relógio, ou mesmo sem relógio, olha o relógio. São condicionamentos. As crianças e adolescentes que já nascem com o celular, elas têm uma questão que não é só o vício virtual, é a neuroplasticidade cerebral. Eu desenvolvi isso com um psiquiatra a partir desse livro, que a forma de entendimento deles, ao mesmo tempo que é superficial, é rápida e efêmera. Eles são viciados pelas redes sociais porque é rápido, é tudo colorido, é rápido, tem interface. Então, a escola, no modelo atual, acaba sendo um espaço estático. Quer ver um exemplo? A igreja, ela mudou. As igrejas neopentecostais mudaram. Você percebe aquele movimento. Eu não sou de nenhuma igreja, não, viu? Não faço apologia à igreja nenhuma, não. Mas respeito todas, mas não é apologia à igreja. Elas mudaram. Levanta, sobe, desce, canta, dança, vai. Porque o ser humano ele é um movimento. As escolas, elas não mudaram. Os alunos ficam sentados, como teve uma colega aqui que disse, um atrás do outro, olhando a nuca do outro, olhando para o quadro, o professor lá na frente falando e eles ali copiando, com provas. Então, esse modelo, que era utilizado há 20 anos, 30 anos atrás, infelizmente não funciona mais.
E isso leva a um tédio. Quando você se entedia com uma coisa, com uma relação, o respeito se esvai, a autoridade se esvai. Entende? Então, o que eu quero falar para você, a minha mensagem que eu quero passar é que, no âmbito da violência na escola, da escola para a escola, além dos reflexos sociais associados à pobreza, à desigualdade, né, ao crime organizado, ao fetiche dessas músicas que fazem alegoria ao poder, à pornografia. Temos uma adolescência, uma juventude que vive o agora. O futuro, eles não estão preocupados com o futuro. São pesquisas recém-lançadas. A geração é outra, então temos que nos preparar, enquanto cidadãos, para pensar esses novos modelos. E não é só a escola que está passando por isso. A família também. Eu fico indignado quando eu estou em um banco, alguma coisa, e está lá a mãe e o menino com 5, 6 anos com o celular. Dá o celular para entreter o menino. Quer ver uma outra coisa? Não é só a instituição, família e escola que está passando por isso. A instituição policial também passa por essas coisas. Vocês percebem com os colegas? Então, isso está associado a um desarranjo que foge à ordem disciplinar, que foge à órbita. E de onde é que vem isso? Vem da anomia. A anomia é um conceito de Durkheim, que está associado aos perfis. A falta de perfil, a falta de padronização, a falta de tipologia leva o caos. Está associada a uma nova geração que a gente não consegue entender. Às vezes você é surpreendido. Quer ver uma outra coisa que eu não toquei aqui ainda, eu vou tocar? Eu sou estudioso dessa temática também e me deixa em choque. Os alunos agora, eles não se identificam, e não estou falando de alunos só de universidade pública, não. Eles entram numa lógica de se auto-intitular como bissexuais, demissexuais, pansexuais, pintam unhas de preto. Eu não estou utilizando discurso conservador, não. Eu estou utilizando um discurso de observação. O que isso quer dizer para a gente? Qual é a história? Eu tenho um aluno no mestrado que ele é capitão. Aí eu perguntei para ele o seguinte, ele me orientando no mestrado. Eu falei assim, Léo, por que esses alunos, por que esses meninos de paredão, eles deixam essa unha crescer? Por quê? Vocês já perceberam? Eles deixam essa unha crescer. Não sei se aí nos estados de vocês chegaram de homem deixar a unha crescer. Aí ele falou assim, deve ser para usar droga. Eu falei, não é para usar droga. Aí teve um outro que falou, é para desconstruir a masculinidade. Não é para desconstruir a masculinidade. São códigos de pertença que a gente não consegue fazer a leitura. E se você perguntar a ele, por que, rapaz, você está deixando essa unha crescer? Ele vai falar, porque eu gosto. Mas quando você vai analisar o fenótipo dos funkeiros, dos rappers, você vai perceber que o espelho deles está nessa galera. E essa galera usa esses modelos societais vazios sem saber também. Então, é compreender. E a dificuldade analítica que temos hoje é de compreender isso. Pintando unha de preto, ou deixar a unha crescer, está tocando violão? Não. Quer virar transexual? Não. E por que deixar? Porque eu gosto. É um efeito manada? Não. E por quê? Então, eu estou dando um exemplo de uma forma bastante selvagem, na perspectiva da metodologia da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é o seguinte, lança uma série de problemas e de elementos que convergem para o nosso tema, que é violência na escola. Então, o professor, quando chega em uma sala,
ele vai ver aluno de todo tipo, com a unha grande, com a unha pequena, com cabelo vermelho, com cabelo grande. Então, meninas magras, gordas, com calça apertada, com calça... Então, a diversidade é importante, mas atenuar a diversidade para evitar o conflito já é uma outra questão. E quando essa sala de diversidade ela começa a passar por um processo de cooptação pelo crime organizado, a situação aí entra em um processo de caos total. Então, esses novos códigos, a gente não consegue resolver com a disciplina que a gente usava nos anos 80, 60, 70. Na universidade, eu tenho percebido isso. Olha só, eu fiz mestrado na USP, né? O doutorado, eu comecei na USP, mudei para a UFBA, fiz um sanduíche em Paris. Quando eu estava em São Paulo, na USP, fiz Unicamp e fiz um fiscal, pegando componente curricular e estudando as dinâmicas. Fiz um curso também na UFMG, curso curto. E desde esse período, que é o início dos anos 2000, eu já percebi um projeto meio que falido. Porque a dedicação era sempre aquela dedicação... Dedicação, como é que eu posso dizer o adjetivo? Uma dedicação irrisória. Ou seja, você pode dar 100%, mas você só dá 60%. Porque os outros 40% você vai para as belezas da vida, para os prazeres. A sociedade dos prazeres de Gilles Deleuze. Então, é nesse momento que a gente começa a perceber. E quando temos essas situações em casa, a situação se acirra. Talvez vocês não tenham essa informação, ou talvez tenham, mas não interessa falar agora. O índice de saúde de pais, classe média, com filhos com problemas mentais, tem crescido de forma geométrica. E isso repercute na escola e nas instituições. Então, observe que quando eu estou falando da escola como fenômeno, a violência como fenômeno na escola que atravessa, ela tem múltiplas causas. O aluno que sofre coerção, ultradisciplina em casa, ele vai para a escola, toda regra tem exceção, querendo transgredir. Toda regra tem exceção, né? Mas casos observados indicam isso. Então, observe que o problema da distopia está associado a isso, a esses novos códigos dessa geração. É como se estivéssemos em um momento da história da humanidade que o presente para e o futuro não existe, as pessoas não estão preocupadas com essa coisa, né? E aí a escola fica nesse processo. Olha só, quais são as representações desses jovens? É rifeiro, é pirâmide, quem faz pirâmide e fica rico, quem faz pirâmide e fica rico, é rifeiro, é bicheiro, é digital influencer. Antes era futebol está menos agora. É funkeira. Então, observe que os modelos de representação do dinheiro fácil, sempre existiu isso, mas agora é agudinizado. E a escola perde legitimação. E o que é que a escola está fazendo para mudar esse cenário? Um lugar deslegitimado, um lugar que não é agradável, um lugar que não é cuidado, um lugar com janela quebrada, com professor mal-humorado porque não ganha bem, com portas quebradas, com banheiro sujo, acaba sendo um lugar desagradável e um lugar de violência, gente. Então, é importante pensar sobre essas categorias para se pensar a violência. Mais perguntas?
Sargento Quadros, que só está me analisando aí de longe. Fale aí, Quadros. Alguém, gente? Ó, o sargento tentando sair do mudo. Eu me contendo para não falar, mas é bem isso mesmo, né? É o que eu disse ontem. Uma coisa é ouvir. Estão me ouvindo? Sim. Sim. É uma coisa a gente estar na prática, na ponta, e outra coisa é ouvir o pesquisador, né? E a gente, isso aí é a beleza da dialética, da praxis, né? Nós precisamos da teoria para melhor fazer na ponta. E quando eu ouço o doutor falar, é tão forte, porque ele vem muito de encontro com aquilo que a gente encontra lá na prática, né? A Larissa, o Quadros, o Carlos, tem vários colegas aqui, a Maraísa, que trabalham comigo, e é bem isso mesmo. E, às vezes, quando você falava dos códigos, doutor, e eles têm os códigos, e, às vezes, a gente não consegue decifrar os códigos. E se eu, enquanto profissional, eu sou assistente social, não consigo decifrar esse código ou entender o que ele quer dizer, o meu diálogo vai ser truncado. É como se o inglês falasse com o português. E, às vezes, eu preciso que esse adolescente me ensine. E essa pergunta, às vezes, a gente faz, por que da unha? Ou ele mesmo reporta, quando a gente dá abertura, né? O que eu sinto com a criança adolescente no meu espaço profissional. Ele precisa de espaço para ser ouvido, né? E quando eu começo a entender os códigos, eu vou conseguir vislumbrar o mundo dele, né? Que às vezes é um mundo de vulnerabilidade, é um mundo de exploração sexual, é um Perfeito. mundo... Eu vou conseguir desvelar as categorias que estão impressas na vida do cotidiano dessa criança. Então, assim, não vou delongar, mas excelente a sua fala, todos esses dias, né? Vem muito ao encontro daquilo que a gente faz. E a gente entende que sozinhos não conseguimos ir para frente. Para finalizar esse curso, é para dizer assim, nós dependemos, sim, do Poder Judiciário, da assistência, da educação. É a rede de apoio, né? Essa rede, ela só flui quando a gente provoca e quando a gente articula, né? Muito obrigada, professor. Grata. Obrigada, Luísa. A Josiane mandou aqui um questionamento. O uso de moletom com capuz no calorão, tentando esconder o rosto, seria também um código? Ah, sim. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa desse moletom. Ô, Luísa, eu agradeço muito a sua fala. E eu acho que a assistente social tem que estar na escola mesmo, obrigatoriamente. Acho que a escola tem que ter um assistente Eu social sou e um da psicólogo. segurança. Eu sou da segurança pública. De segurança pública. É, Mas eu estou falando, sabe? sim. Eu acho que tem que ter assistente social e tem que ter... era para ser nacional isso. Eu acho que cada escola tem que ter uma sala lá para uma psicóloga e para um assistente social, Eu também concordo. sabe? Para resolver essas demandas. Por favor, Gabriela, a pergunta da próxima. Obrigado. Olha, eu coloquei meu Instagram, gente, me seguem, porque sempre eu divulgo vídeo, sempre eu divulgo coisas e tal, certo? É importante. É. Eu atropelei aqui a Luísa para fazer o questionamento da Josiane, desculpa. Então, repetindo o que a Josiane falou. Uso do moletom com capuz no calorão, tentando esconder o rosto, seria também um código? Olha, são vários códigos. Ó, tem várias interpretações. A primeira interpretação, Josiane, é vergonha. Vergonha de si. Né? A outra coisa que tem crescido muito são jovens que escondem muito o braço, escondem muito o pescoço por conta da automutilação. Mutilam braços, mutilam pescoços, mutilam tudo e se escondem. Só que agora, Luiz e Josiane, eles estão escondendo, estão se mutilando na virilha. Para esconder. Então, são códigos, sim. Né? São códigos, mas são códigos que expressam mais uma situação, um momento
como é que eu posso te dizer? Um momento, não vou falar momento psicológico, não, mas uma situação, como é que eu posso te dizer? É uma situação pontual? É um mal-estar, né? Ou melhor, é uma representação do momento aquilo ali. É como se fosse um efeito do momento. A gente, quando está triste, né? A gente tenta... Tem uma outra coisa, eu analiso muito, Luísa, Instagram, né? Muitos jovens que têm alguma ligação com o tráfico, e eu pesquisei o tráfico de drogas em Porto Seguro, quando eu estava fundando a UFSB, Universidade Federal do Sul da Bahia, lá, eles não conseguem olhar olho no olho para você. Eles sempre olham assim. Eles não tiram fotos olhando, sabe? Não, aí a gente não sabe compreender se é medo, se é vergonha, sabe? Então, é muita coisa que tem que estar ali nesse psicológico que a gente não consegue compreender. Se é medo, se é vergonha, se é auto-julgamento, sabe? Teve uma certa feita em Porto Seguro que eu fui dar uma palestra para jovens de uma escola que era sitiada, era uma escola modelo que se tornou sitiada. E aí eu iria falar sobre Juventudes e Sonhos, que tinha que ser um título bem clichê. E aí eu fui com um terno, só que dentro do terno eu fui com uma camisa, e a camisa tinha o nome Favela. Quando eu entrei no palco, um terno, eles fizeram aquela cara assim, tipo, sabe? Aí, quando eu tirei a camisa e tinha favela, é como se esse código, favela, comunicasse. Aí eles participaram, deram risada, eu chamei eles para o palco para dançarem lá as músicas que eles gostavam, e por aí vai. Então, são canais de comunicação. São canais de comunicação que a gente deve abrir para tentar compreender esses jovens. Porque, assim, eu percebo... Eu não sou romântico, não. Eu me acho, assim, sensível, mas racional. Há determinados adolescentes e jovens que já estão há muito tempo, né, cooptados pela criminalidade, que a chance de sair daquela prisão do ilícito é pequena. É pequena a chance de sair. São condenados do sistema ali, né? Vão morrer logo. As estatísticas estão aí. Mas há muitos jovens que ainda têm possibilidade de conseguir a libertação, se tiver uma política pública engajada, se conseguir, né, ter determinados apoios. Só que apoio de quem? Se as famílias são desarranjadas, famílias sem condição econômica e sem condição cognitiva, né? Então, essas questões. E o julgamento social é muito grande. Uma certa feita, eu fui também fazer uma pesquisa em São Paulo. E aí, eu fiz uma pesquisa ali para a Praça da Sé, aquela área, das casas que eram ocupadas, as ocupações, né? Gente, o número de jovens que estão em situação de rua, né? Na verdade, a pesquisa eu fui contratado pela prefeitura para resolver porque os albergues não funcionavam. Os albergues não funcionavam. Porque o albergue, ele cria a situação... É o seguinte, o albergue em São Paulo, não sei de quem era o governo, não. Eu não sei de quem era, mas assim, o albergue em São Paulo tinha um chip. Colocava um chip para saber as alimentações, onde é que estava. As pessoas em situação de rua se sentiam controladas, a biopolítica, né? Eles se sentiam controlados e abandonavam, não iam para o albergue, preferiam estar passando fome na rua, né? Então, essas situações mostram um pouco
que a lógica Foucaultiana do vigiar e punir não dá certo. Há um teórico que eu não falei aqui ainda, mas eu adoro falar sobre ele, que é o Giorgio Agamben. O Giorgio Agamben, ele tem um livro que é chamado Homo Sacer. Né? Você vê aqui. Esse livro, o nome ele é italiano, Giorgio Agamben. Tem um Giorgio Agamben, tem um que vocês conhecem, todo mundo conhece, porque ele é famoso, que é o Michel Foucault, ele trabalha próximo. Mas o Giorgio Agamben, Carlos Cunha Jardim, ele fala o seguinte, ele fala do poder soberano e o Homo Sacer. O que é o Homo Sacer? O Homo Sacer. O Homo Sacer está associado com aquele conceito que o Foucault tem, homens de vidas infames. É a lógica das políticas de Estado que diz assim, deixar nascer e fazer morrer. Vamos deixar nascer, mas vamos fazer morrer. Pela falta de direito, pela falta de cidadania, pela falta de dignidade. E o Homo Sacer é uma metáfora de uma figura greco-romana, que são as vidas sacrificáveis, são os índices estatísticos. O Homo Sacer é aquela figura do direito romano que não presta para viver e era jogada do Olimpo. É o homem que deve ser sacrificado. E na sociedade brasileira, os parcelas, dos 100 parcelas, na perspectiva de Jacques Rancière, está associado ao Homo Sacer. É o homem que nasce para ser sacrificado. Sabe? Eles nascem para morrer. Porque não tem... É a vida nua. A vida nua é a vida desprotegida. Uma certa feita eu fui em Belém. Meu Deus, eu fiquei em situação de perplexidade. Eu fui participar de um evento lá. Aí, essa coisa de evento, que a gente sai com os colegas para ir em bar e tal, quando eu estava me dirigindo para o hotel, aqueles mendigos nus, pelados, chupando manga na rua, assim, naquela situação. Foi a figuração que eu tive, na época eu estava estudando o Homo Sacer. Corpos doentes, corpos abandonados, vidas infames. Então, assim, quando a escola não funciona, a família fragiliza, a política pública não é eficaz, a vida é sacrificada. Então, quando a gente fala em violência escolar, a gente dialoga com um conjunto de situações. Né? A gente está falando de Estado. Porque, como diz o Louis Althusser, a escola é um aparelho ideológico do Estado. A escola assim como a polícia, para Weber, é o braço do Estado, assim como a polícia detém o monopólio institucional do Estado, o monopólio da violência é da polícia, a violência em nome da democracia, segundo Weber, a outra categoria também, né? Assim como a polícia detém esse poder, né? Essa falta de direito leva a essas situações de vidas sacrificadas. E a escola, é a escola que eu ia falar, assim como a polícia é o aparelho de defesa e detém o monopólio da violência, a escola é o aparelho que tem a função de educar e transformar. Quando ela não educa e não transforma, a barbárie se institui. É incrível. Olha só, eu trabalho com escola há muito tempo, mas eu sempre, quando eu volto à escola, eu volto meio... Parece que eu fico mais cansado ainda do que o normal. O ambiente, parece que é um ambiente adoecido, sabe? Estou falando isso aqui com vocês, não falo com meus colegas, não, porque senão aí vai ser uma epidemia de professores adoecidos. Mas é isso. Fantástico, professor. Mais alguém quer fazer alguma observação, gente, ou alguma pergunta? Acredito que não. Bom, eu queria agradecer, então, pelo quórum.
mantido aqui até esse horário, pelo quórum qualificado que nós tivemos durante toda a semana de evento. A gente fez esse mini curso, cada dia tivemos uma pauta diferente, com professores muito bacanas trazendo essas questões tão atuais, ainda sem resolução, mas que tende aí para, de acordo com a educação que nós estamos promovendo, melhorar esse diálogo dentro das escolas e das casas. Então, eu queria agradecer, passar aqui alguns informes administrativos. No decorrer da semana, até sexta-feira, os senhores vão receber os materiais e indicações dos professores, então eu vou pedir que eles me encaminhem por e-mail e assim que possível eu encaminho para os senhores todas as indicações e PowerPoints que forem disponibilizados. Em relação à certificação, vai ficar disponível em até 15 dias lá pelo Simpla mesmo, onde os senhores se inscreveram, os senhores têm um login e senha, lá vai estar o acesso para a certificação. E convido a todos a acompanharem o IDP, que nós sempre disponibilizamos a agenda semanal, tem pautas como essa e outras diversas, né? Então, acredito eu que outras pautas podem interessá-los. Este mesmo curso vai ser replicado no próximo ano, não sei se no mesmo formato, com os mesmos temas, mas essa temática vai ser envolvida, então convido a todos para também ficarem de olho. Esse minicurso foi promovido pelo IDP em parceria com a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, e desejo a todos uma boa noite, um bom fim de semana. Agradeço mais uma vez pelo quórum. Obrigada, professor Antônio, por ter nos acompanhado, ter tido essa exposição brilhante aqui, que às vezes dói, mas que a gente sabe que é a realidade. Obrigada a todos, boa noite, gente. Um abraço, meus queridos. Tudo de bom para vocês, um bom final de semana. Nos encontraremos aí nesse debate aí, né, em algum momento em nossa trajetória. Um abração. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.